eu quero dar boas-vindas para ela, para nossa super chefe Fábio Barão, que está aqui comigo. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Paty? Tranquilo? Tudo bem. Tudo bem. O microfone. E eu já vou pedindo aqui para nossa chefe, a Sandra Borsoi também. Venha, Sandra. Vai. Isso. Pode tomar o seu assento aqui. Nossa super jurada já chega conversando já, Sandra. Boa tarde, Sandra. Tudo bem, linda? Boa tarde, tudo bem, Paty? Tudo tranquilo. Luiz, por gentileza, providencia um copinho de água para Sandra. Ela veio na corrida aqui para participar do nosso Vitrine Revista. Meninas, hoje então nós temos a nossa semifinal. Não podemos dar muitos spoilers, né? Sim. Na semifinal ali a gente tem o Guilherme, temos a Tutu e temos também a Marivone. Que vieram, a Marivone e a Tutu vieram de repescagem. Que episódio foi esse, né? Foi, o da repescagem foi bem louco, né? Porque insano de gravação e gente, e prato, e prova, e as bem pessoas, gostoso. isso que você falou agora, insano de gravação. As pessoas às vezes têm muitas curiosidades sobre, mas como que é? Como é que vocês fazem a gravação do Soul Chef? Como que é a participação dos jurados na gravação do Soul Chef? Como que é pra vocês? Vamos ver primeiro na visão dos jurados. Vai lá, Sandra. Assim, a gente já tem até um costume, porque na vida de professor, né, Fábio, tem que avaliar também os alunos, né? Então, para nós, acaba sendo tranquilo e, ao mesmo tempo, é divertido, né? Tá lá, é um momento, assim, bacana de ver as pessoas que não são profissionais da área, né? Que cozinham em casa, como que elas se saem numa situação ali de lidar com o tempo, né? Com o improviso, de não saber o que é. Então, elas ficam bem ansiosas, mas a gente fica mais tranquilo. Pelo menos eu fico bem tranquila, né, nessa parte. E pra você, Fábio? Também concordo plenamente com a Sandra, que o dia a dia de professor também, diariamente, está julgando, né? Eles do começo ao fim. E ali eles têm uma pressão que a gente também, como chefe de restaurante, sente no dia a dia. De lançar um prato em 20, 15 minutos e ali você vai trabalhando com o tempo. E eles têm que fazer essa logística do tempo, tudo na cabeça deles para dar certo. Porque em casa é muito cômodo, né? Isso, tem o dia todo, às vezes, para fazer uma receita. Exato. Aí vocês não pensem, por exemplo, que a nossa produção do Soul Chef tem um coração peludo, porque não temos. A gente dá uma dica na semana do que os nossos participantes têm que estudar, de acordo com o que será a prova, entendeu? Então, assim, a gente grava todo sábado. Então, na segunda-feira, a nossa produção manda uma mensagem lá para os competidores. Olha, estudem ou saibam mais sobre cozinha italiana, sobre cozinha francesa, né? E assim vai. Claro que a gente não vai falar todos os detalhes, né, meninas? Não dá pra pegar tanto na mão, assim, falar estudem sobre e daí já colocar o que é a receita. Daí fica muito fácil. Mas se eles derem uma pesquisada, já funila bem, né? Sim, que foi o caso, por exemplo, da prova da repescagem, né? Do tartar, né? A gente deu uma dica, assim, que era uma entrada francesa, né? Então, várias pessoas ali que estavam participando dessa prova tinham testado ou tinham visto algum vídeo, pelo menos, sobre o steak tartar, né? Que facilitou um pouco. Como também tivemos alguns participantes que nunca tinham ouvido falar, né? Que foi o caso da Marivone, a Roseli participou também dessa. O Emilson também participou, né? O Emilson. Agora, quem já tinha noção do que seria a prova foi o Guilherme. Porque o Guilherme, na hora que eu anunciei o que era a prova, né, do steak tartar, ele falou: sabia que ia ser steak. Ele já deu, um estralinho ali. Mas ele não estava participando da repescagem, né? Bom pra ele também, porque isso quer dizer que ele estava caminhando ali nos episódios. Mas é muito legal. E os participantes também, não sei se vocês perceberam, mas eles trocam, assim, muitas experiências entre eles também e conversas. Tem a competição, a gente sabe disso, mas não é aquela competição do tipo, faz o teu que eu faço o meu aqui, cada um se garante. Não, eles têm um olhar pelo próximo também. Vocês também perceberam isso? Sim, eles eram muito parceiros, assim, a gente chegava, eles estavam reunidinhos ali conversando. O que você acha disso? E se eu fizer assim? Todos sempre trocavam muita prática ali, muita experiência entre um e outro. A gente teve só vamos dizer assim, uma farpinha de leve, foi Marivone e Guilherme. No peixe. Uma das primeiras provas. Peixe ao forno, né? Não foi no peixe ao forno, foi na segunda prova da caixa surpresa. Que ele mudou. Que a Marivone, ele tava com peixe e a Marivone com a carne de suína. Carne de suína moída. Moída. E ela queria ficar com aquela caixa.
E Guilherme fez o quê? Eu quero trocar minha caixa. E pegou a caixa da Marivone. Surgiu até um tapinha nas costas na hora da passagem ali, engraçado. Surgiu, mas depois ficou tudo bem, né? Sim. E por ironia do destino ou não, Guilherme passou e Marivone saiu naquela prova, não foi? Eu acho que foi. Foi. Ela acabou saindo naquela prova. Foi naquela do prova. peixe. Meu Deus, gente, olha só quantas emoções a gente vai passando, né? Tá, e como que é a questão da reunião? As pessoas também me perguntam bastante. Patrícia, e como que é a reunião dos jurados? E eu sempre falo, olha, depois que eles avaliam, experimentam os pratos, já tem até a questão de que Giovanni experimenta mais de uma vez. Quem foi? Foi o meu Davizinho. Foi o teu Davizinho que falou isso, né? O tio Giovanni experimenta. Por que o Giovanni prova 2 vezes, mãe? Aí o Giovanni fala, porque eu sempre vou com fome né, nas provas, enfim. Mas depois de experimentarem bastante, os jurados se reúnem, né, num lugar à parte, onde os competidores não têm acesso, e lá vocês conversam e tem até uma planilha com pontos, né, para avaliar melhor, para ter uma contagem. É isso, meninas? Isso, a gente avalia a apresentação, sabor e harmonia dos pratos, né? Então, conforme a pontuação que o candidato faz, é que a gente decide ali quem fica e quem sai do programa, né? Então, a avaliação é feita por programa, então a gente não leva em conta os outros episódios, né, que já foram gravados, mas é do dia ali mesmo, né, se foi bem ou não. E, assim, tem às vezes pratos que ficam muito bem apresentados, porém o sabor deixa a desejar. Então, isso vai mudando um pouquinho a nota, né? Porque as pessoas em casa, elas veem só a apresentação, né? Então, fica aquela coisa subjetiva de saber, como será que eles avaliam a questão do gosto, porque cada um tem um gosto, né? Mas, como a gente já vive nesse meio profissional de restaurantes, da gastronomia, a gente já conhece as receitas, o sabor, o ponto de sal, a acidez, né, a questão da textura. Então, para nós, fica mais evidente assim a avaliação. Claro que às vezes fica assim, naquele... 2 têm preferência em um candidato, mas como nós estamos em 3 justamente para evitar empate, né? Aí acaba tendo essa votação, diríamos assim, né? Ou essa soma de notas que faz a diferença. Com certeza. Desce um pouquinho o coração e vai mais para técnica, né, Sandra? Tem que ser, mas né? quando dá esses conflitos aí de 2-1, né? A gente sempre pensa, mas e no montante, ali na técnica, qual que foi melhor, que vai acontecer várias vezes, né? Aí a gente elimina pela técnica. O nível esse ano, vou te contar aí, meninas, foi alto, né? Alto, né? Foi. Os cozinheiros amadores, mas foi bem alto? Foi, também achei. Eu achei, acompanhando os anteriores, assim, o pessoal tá estudando, né, e vendo, e não só entrando em sites, assim, aleatórios, que tenha só receitinha, não, eles entram em conteúdos ali Sabe, porque, assim, acho que nos primeiros episódios, uma coisa que vocês falaram bastante sobre a apresentação. Porque, assim, às vezes, sabe cozinhar, mas não sabe colocar de um jeito legal no prato. Que eu acho que todos correram muito na questão de empratar. Como empratar, qual que é o melhor jeito? Porque disponível eles tinham muitas coisas. As flores comestíveis, pratos, as ervas, as louças. Frescas, tipo, uma mais linda que a outra, né? Mas como saber o que combina, o que vai, o que deixa, né? Isso eles passaram a estudar bastante. E a gente deu bastante dica, né? De onde colocar o quê, de não colocar o montante, de sempre pensar... Como que é o negócio da carne, Fábio? Sempre do lado direito, a proteína, né? Isso eles lembraram sempre, né? E sempre lembrar, assim, do quanto colocar, né? Aconteceu com o Emilson na prova do steak tartar, que ele colocou bem pouquinho tartar e muito mais do pãozinho lá, da torrada, né? Então, acaba o steak tartar e você não terminou de comer a torrada. E querendo ou não, você tem que consumir tudo que está no prato, né? Isso. Então, são coisinhas que eles foram pegando e... Detalhes que fazem a diferença. Porque Total. como o nível estava aqui acirrado, os detalhes fizeram a diferença. Inclusive, já puxando o que você falou aí do nosso tartar, hoje a gente vai acompanhar o resumo agora, nesse momento, para vocês relembrarem como foi o nosso último episódio, porque daqui a pouco tem episódio inédito, viu? Com vocês. No nosso 6º episódio do Sou Chefe Cozinheiros Amadores, 2 provas agitaram os competidores. O episódio de hoje, teremos fortes emoções. E sabe por quê? Não vou fazer muito suspense, não. Vou logo falando. Nós teremos 2 provas hoje. Sim, uma das provas, repescagem. Estamos com a casa cheia hoje. Dá só uma olhadinha. Todo mundo por aqui.
aqui, pessoal. Sim, os nossos eliminados, desde o segundo episódio para frente, estão conosco para participar, então, da nossa repescagem. A prova de repescagem foi uma entrada francesa com os produtos Hellmann's. Os competidores tiveram 20 minutos para entregar um steak tartare. E quem se deu bem na prova foram as competidoras Tutu de Corbélia e Marivone de Cascavel. Já Doug e Emilson de Cascavel e Roseli de Céu Azul deram adeus mais uma vez ao programa. E nem deu tempo de comemorar, viu? Afinal, para este episódio são 2 provas. Na prova de eliminação, mais uma receita francesa, dessa vez confeitaria. Os participantes tiveram 1 hora e 15 minutos para apresentar 3 eclairs, uma para cada jurado. Destaques da prova, Tutu e Guilherme. E a eliminação ficou entre Marivone e Cláudia. Pequenas coisas, então não tinha as 3 eclairs, só tinha uma e também ela tava com a massa bem, o recheio estava muito bom, né? A combinação de sabores tua tava maravilhosa, tava bem gostosa. Porém, a questão da massa prejudicou bastante, que estava com bastante gosto de ovo e principalmente mais tempo para o empratamento, que foi um empratamento meio grosseiro ali. Então, o morango parecia ali que tava, né, uma baguncinha. Então, por isso hoje você deixa o programa. Guilherme, Tutu e Marivone agora seguem para a semifinal do Soul Chef. Que daqui a pouquinho vocês vão acompanhar. Qual será a prova de hoje, hein? Alguma ideia? Não posso dar spoiler, não posso falar. Meninas, saiu a Cláudia no episódio. A Cláudia que vinha numa sequência boa. Ganhou a imunidade na prova anterior. Lembra que ela só assistiu do mezanino? Tava vindo e tal. Da Clara? Ponto Clara. E agora saiu algo que ela gosta muito de fazer, que é a confeitaria, né? Ontem eu estava lendo um artigo sobre o tal do conforto, né? Quando a gente está na zona de conforto, a gente acha que domina. E foi exatamente o que aconteceu com ela. Quem errou a massa? As duas erraram, a Marivone e a Cláudia. A Marivone e a Cláudia, exato. Elas fizeram uma massa primeiro que não deu certo, né? Da Marivone a primeira massa estava um pouquinho assim mais gostosinha. Ela assou, mas virou uma bola, né? Mas não deu certo. E da Cláudia não dava nem pra gente experimentar o errado, né? Entendi. Tava bem... E daí o tempo apertou. Não sei o que aconteceu. Ela falou que ela já tinha feito essa receita outras vezes, mas o nervosismo, o tempo, daí erra a primeira vez, daí já desestabiliza, né? E aí ela acabou esquecendo do detalhe de colocar 3, né, no prato, que era uma regrinha que a gente tinha colocado ali no começo da prova, né? E ela era aquele momento lá de tensão, emoção também, de saber se vai dar tempo ou não, né? Porque ela deixou a massa dela até quando deu, né? No forno. Então, aí ela acabou esquecendo, né? Uma pena, porque a Cláudia vinha muito bem, né? Sim, ela superou. E a Cláudia também super querida, né? Então a gente também ficou muito triste com a saída dela, né? E assim, se não me engano, ela foi a única que chutou a eclair, né? Quando foi o Giovanni que perguntou o que vocês acham que é a receita de hoje, Ela de cara, ela falou eclair. Ou seja, ela tinha assim vamos dizer assim, um conhecimento um pouquinho talvez mais do que os outros participantes. Por conta da dica também, né? Acho que isso deixou ela um pouco com medo, não sei, ou talvez nervosa, né? Inclusive, a Cláudia teve ontem aqui, fez uma receita deliciosa aqui no nosso Vitrine Revista também, conversou bastante, disse que gostou muito, viu, jurados? Fiquem tranquilas, deu tudo certo. Ela amou participar do programa, mas que ela viu que ela esqueceu. Ela falou, me deu um apagão, Patrícia, me deu um branco e não entreguei as 3 eclairs. Porque na hora que todos levaram ali, que ela olhou para os outros pratos, ela falou, eu apaguei. Eu apaguei essa informação e foi. E agora, dos nossos 3 competidores que seguem hoje, né, para nossa semifinal, o Guilherme, a Tutu e a Marivone. Características dos 3, assim, que vocês possam falar sem entregar o jogo, porque a gente já tem gravações para frente. Então, todos estudam, sabem bastante, né, e quem vai mandar ali na verdade, mais o nervosismo de cada um deles, porque a Tutu vem de uma sequência aí de alguns acontecimentos que tiraram ela da prova e voltou, né? E ela
deu uma... Como que eu posso falar? Uma volta por cima. Deu uma diminuída, daí depois voltou. O Guilherme vem numa toada boa ali, né? Também sempre se destacando. Marivone voltou e voltou com tudo, né? Diz ela que com sangue nos olhos. Com sangue nos olhos, exatamente. Então são 3 competidores aí, páreo duro. O que eu vejo assim que tem dado muito certo é que o Guilherme ele tem muito segurança no que ele faz. Mesmo se ele não fez uma receita, por exemplo, a patachu, ele nunca tinha feito, né? E ficou um resultado, eu falei até no dia da prova, olha, é muito melhor do que muitas vezes alguns alunos que fazem na aula com receita, a gente ensinando a técnica e o resultado dele ficou muito bom. Então ele tem uma certa autoconfiança que ajuda muito, né? E comentou também, né, só desculpa te atrapalhando, que ele nunca tinha mexido nem na batedeira. Sim. Daí comprou uma batedeira, tava mexendo, então foi uma superação. Tem talento, né? E a Tutu, acredito que ela já tenha por ter uma familiaridade a mais, assim, com algumas coisas, ela tem um pouquinho mais de confiança, mas ainda ela fica naquele, será que vai estar bom? Né? Então, acho que às vezes isso quer dar uma atrapalhadinha. E a Marivone, ela tem aquela questão de trazer com ela a experiência de casa, de cozinhar bastante. Ela já fez um monte de receitas, né? Dá para ver que o repertório dela é grande. Porém, talvez nessas receitas que a gente coloque, assim, como foi o caso do steak tartare ali, que ela nunca tinha feito. Daí depois uma receita clássica que a gente pediu uma eclair e não pediu, talvez, uma outra nomenclatura ali para patachu, uma carolina, uma bomba, às vezes dá uma agitada, porque são termos diferentes, talvez que não tenha familiaridade, né? Isso aí, meninas. Então é o seguinte, gente, todo mundo ali. Patrícia, o episódio de hoje. Calma que eu já vou chamar o episódio de hoje. Antes quero agradecer as nossas 2 lindas juradas. Agradecer Giovane. Giovane deve estar assistindo também, né, Giovane? Abraço pra você, pra toda a sua família, viu, Giovane, que não pôde estar presente hoje aqui pra comentar também. Mas, meninas, muito obrigada, viu? Fábio, Sandro, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada, Paty, pelo convite sempre, né? A gente gosta muito, né, de participar do Soul Chef. Perfeito. Já estamos até sendo reconhecidas por aí. Então, é bom, né? É algo maravilhoso. Obrigada mais uma vez, viu, meninas? Até. Isso aí, gente.